Atos 4, versículo 32 e 33, diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente, e não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Todos eles havia grande graça. Aqui a gente percebe logo de cara na igreja a unidade, né? Olha o que diz aí: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Então a gente já vê a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Unidos em coração e mente. Quando a gente fala de unidade na igreja, não quer dizer que todos nós iremos pensar da mesma forma, né? Até porque seria chato demais, né? Se a gente pensasse da mesma forma, igual, porque somos diferentes. Mas a gente pode estar unidos. Uma família, por exemplo, normalmente são diferentes, né? São diferentes, mas podem os dois, com os filhos, a família, estarem em unidade? Sim. Apesar das diferenças, respeitando as diferenças, estão todos, no essencial, em unidade. E aí que a igreja ela está em unidade. Como? De coração e mente. Então, a gente já percebe essa unidade aí. Uma outra coisa que a gente percebe é a generosidade. Compartilhavam tudo que tinham. Compartilhavam tudo que tinham. E aqui não era algo forçado, alguém colocou: você tem que fazer, você tem que ser generoso, colocar um revólver na cabeça da pessoa, você tem que ser generoso. Não, era algo espontâneo da galera, do pessoal. O pessoal estava unidos e eles eram generosos. Olha o texto: compartilhavam tudo o que tinham. Tudo que tinham, eles compartilhavam. Quando eles olhavam para a necessidade do outro, eles não diziam: não estou nem aí, se vira, estou preocupado com a minha vida. Não, eles se preocupavam com os outros, né? Em ser generosos com as outras pessoas. E eles davam testemunho aí na missão, né? Davam testemunho da ressurreição de Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Eles tinham esse compromisso com a missão, estavam envolvidos com a missão. Todos eles estavam envolvidos, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre eles havia grande graça. A graça do Senhor Deus estava sobre essa igreja, né? Essa igreja chamada de igreja primitiva. Falei um pouquinho então sobre a igreja, e agora sim eu quero falar sobre 3 compromissos do cristão. 3 compromissos do servo, da serva de Deus, do discípulo, ou da discípula do Senhor. O primeiro compromisso é um compromisso com o propósito. Olha o versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Olha que tremendo aqui, que coisa importante. O Barnabé, ele tinha compromisso com o propósito, ou compromisso com a missão. A gente poderia colocar compromisso com a missão, eu preferi colocar compromisso com o propósito. Não apenas ele chegou e vendeu um campo que possuía e entregou aos apóstolos: está aqui esse campo, beleza. Ao fazer isso, está dentro do coração, né, eu acredito, de Barnabé, o seguinte pensamento: eu creio nessa obra, eu estou empenhado nessa obra, eu não apenas estou aqui contribuindo, vendendo um campo e agora se vira aí, não, eu creio nisso, eu estou comprometido com esse propósito, eu creio nessa missão e nesse propósito. Em outras palavras, é isso que o Barnabé está demonstrando ao vender uma propriedade e empenhar o dinheiro ali, entregar o dinheiro para os apóstolos, dizer: olha, está aqui, invista esse dinheiro aí, faça algo legal com esse dinheiro aí, porque eu creio que vocês vão fazer coisas boas. Então, não é apenas entregar, né? Por exemplo, quando nós devolvemos os nossos dízimos ou entregamos alguma oferta, não é apenas: toma aí, agora se vira, não estou nem aí, e nem estou comprometido com isso, mas apenas quero te abençoar aí.
É diferente quando você abençoa e você acredita naquilo e fala assim, estou aqui e estou fazendo isso porque eu creio nesse propósito. E ele estava empenhado, então, nesse propósito aí, né, esqueci de colocar aqui para não fechar. Com o propósito e a missão. Eles estavam comprometidos, né? Então, Barnabé, ele tinha um compromisso com o propósito. E é isso que a gente precisa ter, né? Compromisso com o propósito. Se o propósito é de Deus, tem que ver isso também, né? Se a missão é de Deus, se o propósito é de Deus, porque tem muita missão e muito propósito que não é de Deus, é do homem. Até ali da liderança da igreja, mas não necessariamente porque o propósito e a missão ali da igreja seja necessariamente de Deus, mas se é de Deus, então deve sim ter o nosso apoio, o nosso compromisso. Dizer assim, olha, eu creio nessa obra, porque essa obra é de Deus, então eu estou aqui, né, declarando o meu propósito, o meu apoio. John Haggai, que faleceu o ano passado, 2020, ele fundou, né, o Instituto Haggai para treinamento de lideranças espirituais do mundo inteiro. Ele fala o seguinte, fazendo um trocadilho, né, ele diz, onde está o teu coração, aí você coloca o seu tesouro. Onde está o teu coração, aí você coloca o seu tesouro. E é isso que Barnabé, eu acredito que ele tinha no coração e na mente, diz assim, olha, essa obra é de Deus, então eu vou aqui apoiar essa obra, eu vou investir nessa obra, porque esse propósito aqui é de Deus, e esse propósito vai adiante, amém? Então, ter compromisso com o propósito. Se o propósito é de Deus, nós precisamos, né, ter compromisso com esse propósito, com essa missão. Eu vejo muitas pessoas que não estão comprometidas, né? Falando da igreja, a nível do Brasil, muitas pessoas que não estão comprometidas com a obra de Deus, com a missão de Deus, mas também, graças a Deus, nós temos aquelas pessoas que têm compromisso, não é, com a obra de Deus. E quem tem compromisso com a obra de Deus pode falar assim, pastor, eu não tenho dinheiro, mas tem outra, a oração, não é? Ninguém pode falar assim, eu não posso me ligar a esse propósito e ser bênção com esse propósito, porque eu não tenho, assim, condições financeiras, mas não é só questões financeiras. Aqui foi um campo que ele vendeu e entregou, mas poderia ser a própria vida, não é? Poderia dizer assim, olha, não tenho prata e não tenho ouro, como Pedro e João falaram para aquele paralítico, mas o que tem eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Então, a questão é o coração, é o empenho do coração nesse propósito. Porque se o propósito é de Deus, então a igreja deve estar empenhada nesse propósito. Amém? Mas nós temos um segundo compromisso aí de Barnabé, que é o compromisso com as pessoas. Olha o versículo, continua, né? Diz assim, quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Paulo, ele era um grande perseguidor da igreja, todos nós sabemos disso. Grande matador de cristão. Ele saiu, né, em nome de Deus para matar os cristãos, para prender os cristãos, para espancar os cristãos, e ele fazia isso. E o pessoal, a galera tinha um medo muito grande dele, né? Não era para menos, né? Você imagina naquela época, ser cristão naquela época já era difícil, né? Já era complicado, porque muitos poderiam ser mortos ou perder emprego. Era muito complicado, difícil naquela época. E então agora eles estão com medo de Saulo, que agora se diz cristão, servo de Deus, discípulo do Senhor, mas eles estão assim, será se esse cara aí não está infiltrado aí para poder pegar a gente, descobrir coisas da gente e acabar com a gente? Então eles ficaram com medo ali. Mas Barnabé entende que ele precisava dar crédito a Saulo, né? E ajudar Saulo, e a ser bênção na vida da Saulo. Então,
a gente percebe então aqui que Barnabé ele tem compromisso com as pessoas. Ele tem compromisso com Paulo. Então, quando Paulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome do Senhor. Então, Barnabé, já uma pessoa experiente, chega ali e fala: Saulo, vem cá. Apresentou para os apóstolos, apresentou para os discípulos, assim: não tenham medo não, porque ele realmente teve uma experiência com o Senhor. Ele teve uma experiência com Cristo. E apoiou Paulo ali. Barnabé poderia dizer assim: se vira, se Deus te chamou, então se vira. Não, ele apoiou o apóstolo Paulo, ainda não era apóstolo Paulo, se tornou depois. Mas olha como é importante você ter alguém como mentor, como uma pessoa que te apoia, né, nesse propósito. Saulo aqui, ele estava precisando deste apoio. E Barnabé não virou as costas. Barnabé diz assim: ó, conta comigo, vamos lá. Eu vou te apresentar para os apóstolos, eu vou te apresentar, eu vou testemunhar daquilo que realmente aconteceu na sua vida. Então, a gente percebe aqui o compromisso de Barnabé com as pessoas. E esse compromisso é de acolher, né? Olha o que o texto continua, né? Então Barnabé o levou aos apóstolos. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Acolheu o apóstolo Paulo. Acolheu aquele que precisava ali naquele momento de ser acolhido. Como a gente precisa ter isso no nosso coração, né? De acolher as pessoas. Acolher as pessoas. Por exemplo, quando chega alguém, ou chegar alguém na nossa igreja, em movimento, qual vai ser o nosso coração diante dessas pessoas que estão chegando, que estão vindo, ou que virão? Vai ser em nosso coração um coração acolhedor, de acolher essas pessoas, ou dizer assim: a pessoa chegou, saiu, né? E aí você nem foi lá para conversar com a pessoa. Eu já fui em igrejas, não foi aqui em São Paulo, nem em Londrina, mas eu já fui em igreja que eu cheguei, Carlinhos, e não era igreja grande, não. Eu cheguei, sentei, assisti o culto, fui embora. Parece que ninguém me viu. Marcelo, ninguém chegou para, entendeu? Para derramar café em mim, para... Cadê a tia Cris? Ninguém chegou para me perguntar meu nome, de onde eu era. Aí eu falei assim, olhei para o tamanho da igreja, e era uma igreja, sei lá, mais de 100 anos. Aí eu falei: por isso que essa igreja não cresce tanto. Porque a pessoa chega, né, sai, e ninguém chega lá para falar um oi, para quem é você, como é que você está. Então, sei lá, é a mesma coisa uma pessoa chegar na sua casa, né, chegar lá, em um evento, está na sua casa, e aí ninguém conversar com essa pessoa. Aí a pessoa chega assim, ela já está num ambiente que não é o dela, né? Quando você vai em uma casa, uma igreja, ou em qualquer outro lugar que não é o ambiente normal seu, você já sente? Você já sente um peixe fora d'água, né? Aí você já está ali. E daqui a pouco, ninguém te fala com você. O que você fala assim? Você sai, você fala assim: nunca mais eu volto aqui. E foi o que eu falei. Eu falei: mas nunca foi... Eu nem fui perguntar se a mensagem era boa, se o louvor era bom. Por quê? Essa questão do relacionamento é muito importante. A forma, sabe, de acolher as pessoas. Então, Saulo aqui, ele está sendo acolhido por Barnabé. Barnabé foi lá e falou assim: espera aí, você não vai ficar sozinho não, rapaz. Espera aí que eu vou te apresentar para o pessoal aí. Vem cá, vem cá. E aí foi, chegou para os apóstolos: sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Saulo, rapaz. Os caras já ficavam assim, né? Com medo, né? Esse cara vai sacar uma faca aí, vai sacar uma espada aí, vai acabar com a gente aqui. E aí Barnabé arriscou, né? Arriscou, quem sabe até a sua reputação. Falou assim: não, acredita nesse cara aí, que esse cara realmente se converteu, ele é bênção de Deus. Então, acolher, cuidar, né? Olha o que o texto continua. E incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Incentivou os irmãos que estavam com medo. Incentivou, assim: espera aí, não. Né? Animou, em outra tradução, tá? Animou.
animou, né? Incentivou os irmãos a permanecerem fiel ao Senhor. Veja que o Barnabé, ele é uma pessoa que tem compromisso, né? Redundante, com as pessoas. Ele é um discípulo, né? Um homem que tem compromisso com as pessoas. Ele não tem só compromisso com um propósito, vendeu a propriedade, diz assim, toma aqui os apóstolos, mas ele tem compromisso com as pessoas, ele está preocupado com as pessoas. Hoje a gente ouve pessoas assim, mas eu já tenho tantos problemas, eu ainda vou preocupar com os problemas dos outros. Mas Barnabé, aqui ele acolhe e ele tem esse cuidado, né? Ele vai lá para cuidar das pessoas, incentivar as pessoas e animar as pessoas. Deus nos chamou para isso também, para a gente animar os outros, para a gente incentivar os outros, não para derrubar o outro. O outro está caindo, você chega assim, você já, sei lá, mete no pé, vai embora logo. Aí a pessoa sai da igreja e você fala, já devia ter saído há muito tempo. Não, tem que ter esse coração acolhedor, de cuidar das pessoas e olhar para as pessoas, né? E aí também de capacitar. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Atos 11, 25 e 26. O Barnabé, ele foi lá em Tarso procurar Saulo. Quando encontrou, trouxe para Antioquia e ali ficou 1 ano com ele. Olha, que homem. A gente ouve muito de Paulo, né? Grande apóstolo, um dos maiores homens da Bíblia. Para mim, Moisés e Paulo são os maiores homens da Bíblia, no meu entendimento. Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, um cara fera. E todos nós lembramos de Paulo, pregamos as cartas de Paulo, falamos de Paulo, mas o que seria de Paulo sem Barnabé? Não é? O que seria de Paulo sem Barnabé? Normalmente a gente não vê as pessoas que estão por trás. A gente vê aquelas pessoas que estão no holofote, que estão na frente, mas e por trás? E por trás talvez tenha uma mãe que ora. Talvez tenha uma mulher, né, fortíssima ali do lado, né? Ou um homem fortíssimo ali do lado da mulher. Então, muitas vezes nós não vemos essas pessoas que estão por trás, as intercessores, que estão ali dobrando o joelho e orando. Muitas vezes você vê lá a igreja grande, abençoada, mas você não vê, né, nos bastidores quem está ali abençoando, sustentando, ou quem foram esses mentores dessas pessoas, né? É engraçado que o Barnabé, ele não tem medo do que Paulo pode se tornar, se pode se tornar maior do que ele não está preocupado com isso. Na verdade, o que ele está preocupado é com as pessoas. O compromisso de Barnabé é com as pessoas. Acolher, cuidar e capacitar, né? Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E a gente sabe o que essa palavra significa, né? Pequenos cristos. O pessoal se parecia tanto com Jesus, que eles colocaram cristãos. Ali vai um pequeno Cristo. Ali vai outro pequeno Cristo. Era como se Cristo tivesse espalhado, né? E todos os discípulos ali viravam um pequeno Cristo. Não na questão de deuses, mas na questão de se assemelhar a Jesus, de parecer com Jesus. Então, ele tinha compromisso com as pessoas. E aí eu quero fazer uma pergunta, né? Quem são as pessoas que marcaram a sua vida? Então pense aí, você aqui, você que está online aí também. Quem são as pessoas? Você pode fazer uma lista, você pode enumerar, você pode dizer assim, olha, fulano, minha mãe, meu pai, um pastor fulano. Geralmente a gente percebe isso na hora dos acampamentos, que tem aquelas fogueiras, e a pessoa vai lá na fogueira e fala assim, quem foi alguém importante para você que marcou a sua vida? Aí a pessoa fala,
na minha vida, logo no início da minha conversão, pastor fulano, missionária fulano, minha mãe, tá? Tem sempre uma pessoa que nos influenciou. Isso na área espiritual, mas talvez na área acadêmica, né? No trabalho, talvez tenha alguém que te influenciou e que você se tornou o que é hoje por conta dessas pessoas que te marcaram, né? Todos nós temos alguém que nos marcou. Segundo, você já investiu ou está investindo na vida de alguém? Se tem alguém que nos marcou, e eu tenho na minha vida tantas pessoas que me marcaram. Minha mãe é uma delas. Minha mãe me marcou demais, desde quando eu nasci, ensinando a palavra e sendo exemplo para mim, que acho que é o mais importante ainda, de que ensinar é ensinar com a própria vida, né? E minha mãe fez e faz isso até hoje. Até hoje, quando eu ligo para ela, falo, meu filho, Deus te abençoe, estou orando por você, pela igreja. Olha que tremendo, 86 anos, está lá. Não sei se consegue dobrar os joelhos ainda, doutor, por causa da, né? Mas está lá, orando e intercedendo. Exemplo. Quantos líderes e pastores da minha vida também foram exemplos tremendos, investidos na minha vida, e me abençoaram e marcaram a minha vida, mas e eu? O que estou fazendo? Estou marcando a vida de alguém? Se eu morresse hoje, teria alguém que se lembraria de mim e dizendo assim, olha, pastor me abençoou, olha, eu estava passando por um momento difícil, mas ele estendeu as mãos para mim, e ele esteve comigo, e ele se preocupou comigo. Tem alguém que você já investiu, ou está investindo? A gente precisa se preocupar com as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não se preocupam mais com as outras, porque é cada um por si, cada um se vira, cada um se preocupa com a sua vida. E Barnabé não, ele está preocupado com as pessoas. Terceiro e último compromisso de Barnabé foi com os princípios. Olha, Atos 15, 37 e 39. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grande que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Olha que interessante. Paulo tinha um temperamento muito forte. Paulo era brabo, né? Brabo. Paulo era... Depois ele foi sendo transformado, mas você imagina Paulo no início, além da sua conversão. O cara era brabo mesmo. E aí, então, Paulo teve um desentendimento lá com Marcos, que foi aquele que foi o escritor do livro de Marcos. Olha o que Marcos se tornou. Mas Marcos, ainda jovem, caminhando com Paulo, teve um desentendimento lá, e Paulo falou assim, rapaz, vai embora, não quero você comigo, não. Quero você na minha equipe, não. Você cai fora aí. Eu não, né? Quando eu precisei, você não quis vir, e agora aí eu não quero mais você, não. E teve um desentendimento bravo. A nova versão transformadora, né, fala aí de um desentendimento entre eles, foi tão grande que os dois se separaram. Não foi uma briguinha, né, de ideias, não. Foi muito, muito difícil. Só que quem estava vendo isso tudo? Barnabé. Barnabé é aquele pastorzão, sabe, do coração. E ele está olhando tudo, ó, preocupado com tudo e vendo o que está acontecendo. E aí, então, o que Barnabé fez? Barnabé falou assim, peraí, ô Paulo, você não quer mais Marcos, não? Ótimo, excelente, tem problema, pode ir. Ô Marcos, vem cá, Marcos, vem cá, você vai comigo, rapaz. Olha que lindo, rapaz, que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Barnabé falou assim, vem cá. Não, deixa Paulo, rapaz, Paulo está de TPM aí, TPM não, né? Mas Paulo está aí, né? Paulo está preocupado aí, e tu vai, vem cá, fica comigo aqui. E pegou Marcos, e cuidou de Marcos, porque Marcos também poderia, depois dessa confusão e desse desentendimento, podia até largar Jesus, largar a obra, largar a missão. Quem sabe o que estava passando pelo coração de Marcos, um cara novo, que estava aprendendo, que ainda estava no início. Mas o mesmo Barnabé que cuidou de Paulo, agora está cuidando de João Marcos. Então, fica comigo aqui, anda comigo aqui. Vem comigo aqui que eu vou te apoiar. Percebe aqui que Barnabé
ele não concorda com Paulo. Ele não concorda com Paulo. Porque se ele concordasse com Paulo, ele dizia assim, ô Marcos, você está errado mesmo, rapaz, e você tem que se arrepender, então cai fora aí. Não. Ele toma uma posição, diz assim, olha, Paulo tomou essa decisão, mas espera aí. Ô Marcos, vem cá, fica comigo. Em outras palavras, aqui o Barnabé, ele não apoiou o que Paulo fez. Por que ele não apoiou o que Paulo fez? Paulo aqui já era um homem, destacado, mas Barnabé, ele tinha compromisso com princípios. E ele não poderia deixar o Marcos. Ele não poderia abandonar o Marcos. Então a gente percebe aqui que mesmo Barnabé cuidando de Saulo, do Paulo, ele tomou uma posição. Ele não passou a mão na cabeça, oi, problema seu, vocês se viram aí, eu estou fora, eu não quero problema para mim, não. Não. Ele foi e falou, não, Marcos, vem cá. Ô, Paulo, pode ir lá que eu vou ficar com o Marcos, tá? Então, a gente percebe aqui que Barnabé, ele tem compromisso com o propósito, com a missão, ele tem compromisso com as pessoas, mas ele também tem compromisso com princípios. Ele não vai deixar o Marcos. Ele não vai abandonar o Marcos, porque ele tem compromisso com princípios. E como hoje está em falta, né? Como hoje está em falta. Nós estamos negociando princípios, né? Não, mas fulano, né? É meu amigo, ou então uma pessoa importante, como é que eu vou chegar e vou falar alguma coisa para ele ou para ela? E se ele não gostar? Aí no trabalho acontece alguma coisa, você fala assim, mas se eu fizer isso aqui, tomar minha posição, eu vou perder o emprego. Aí a gente lembra lá de Daniel, né? De Daniel. A gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que se não adorasse aquela estátua de 30 metros de altura lá, ia ser jogado na fornalha de fogo. E eles não adoram, e eles não negociam. E eles ficam firmes ali, falam, pode jogar, não tem problema, pode jogar no fogo aí. Mas nós não vamos adorar a esse Deus aí não, porque nós só adoramos ao Deus verdadeiro. E aí o rei chega para ele e fala assim, então tá bom, vamos ver se Deus é Deus mesmo e vai livrar vocês. Aí eles falam assim, né? Ó rei, sabe de uma coisa aí, o seguinte, olha, presta atenção, você não entendeu ainda o negócio, a parada não. O negócio é o seguinte, se Deus quiser livrar a gente, maravilha. Se não, também maravilha, porque Deus vai continuar sendo Deus. É aquela música que a gente canta, né, gente? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. E acabou. A minha adoração a Deus não depende daquilo que Deus faz. Esse é o entendimento daqueles jovens. Não depende do que Deus faz. Hoje, infelizmente, é assim, né? Não, Deus é Deus na minha vida. Se Ele fizer, bênção na minha vida. Me prosperar, me abençoar, me curar. Aí Ele é Deus. Não, Deus é Deus de qualquer forma. Ele é Deus. Né? Se eu morrer hoje de alguma doença, ele continua sendo Deus. Se ele me curar também, ele continua sendo Deus. Não depende daquilo que Deus faz, mas daquilo que ele é. E esses jovens, eles tinham esse entendimento. Por quê? Ah, não, eu vou morrer, rapaz. Então, deixa eu dar uma curvadinha aqui, uma joelhadazinha. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, não. Eles estão firmes no Senhor, né? Então, compromisso aí com os princípios. Então, para refletir e praticar, primeiro, você está comprometido com a igreja? Ou você está servindo, né? Você está servindo ou apenas consumindo? Tem pessoas que só consomem. Chega na igreja e fala assim, vamos ver o que é que tem hoje, né? Qual é o cardápio hoje? Agora não pode comer, né? Mas tem um pãozinho de queijo ali, está melhorando. Né? Aos poucos vamos voltando. Mas o que é que vai ter no louvor hoje? O que é que vai ter na mensagem hoje, na palavra de hoje? Tá, beleza, agora até domingo que vem. Não, mas tem muitas pessoas que têm compromisso. Como o Barnabé, pessoas que têm compromisso com a missão, com o propósito, com pessoas e com princípios. Segundo, você é uma pessoa acolhedora? Tem sido um encorajador para os novos? Para a gente refletir, para cada um de nós. Se chegar alguém aqui na igreja, né? Eu lembro lá em Londrina, em uma célula que eu participava lá com a Mirelle,
Nessa cela era num condomínio fechado. E aí, então, chegou dois casais novos na célula. Era um pequeno grupo, né? 2 casais novos. E aí, quando, né, a gente terminou ali, tinha que um momento do cafezinho, a gente ficava conversando, né? Normal, como acontece nas casas. E aí, então, eu fiquei com um casal e não tinha ninguém com o outro casal. E o outro casal estava assim, Lu, um pro outro, sabe? Você já está na casa nova, né? Na casa de alguém que você não conhece, você já fica constrangido. Imagina. Aí eu, ai meu Deus, eu conversando aqui com o casal e olhando para lá, para o outro, falei, eita, ninguém vai chegar. Aí, graças a Deus, a Mirelle saiu e foi lá conversar com eles e puxou conversa com eles, né? E aqui eu já trouxe outro casal para aqui para conversar com esse que eu estava e já fui para o outro para conversar com o outro. Por quê? Porque se a gente não atender bem as pessoas, né, não é só pregar a palavra, não, é se importar com as pessoas. É acolher as pessoas bem, né? Acolher as pessoas bem. Não sei se o Zamit está aí online, mas o Zamit, quando chegou aqui, né, a Marcelão e a Cris já foi lá, né, Cris? Do jeito da Cris, foi servir café, daqui a pouco derramou café no Zamit, né? E aí eu brinquei, falei, aqui é assim, quando a gente gosta, a gente derrama café. Né? Ele já riu e acabou ficando. Hoje está no Espírito Santo, porque está passando uma temporada lá. Mas ficou aqui. E eles mesmos contam que foram em outra igreja e não foram bem acolhidos. Essa questão faz muita diferença de quando você acolhe bem as pessoas. Não é assim quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente vai em algum lugar. Não é só o conteúdo ali, você quer ser bem recebido, bem atendido. Você vai no hospital, você vai em qualquer canto. É tão importante quando você é bem atendido, quando as pessoas falam, né, legal com você, você fala, nossa, que atendimento legal, eu vou voltar aqui. Ontem, né, a gente estava no Ibirapuera, foi lá, né, minha família com a de Carlinho, e aquele água de coco no final ali, Carlinho, ia com aquela batata, e a menina pegou a batata, já passou álcool na batata, entregou para a Eloá. Eu estava com a Mini, né, com a cachorrinha, olha, uma barraquinha na rua. E ela falou assim, sua cachorra toma água de coco ou água? Sério, Marcelão. Eu já olhei e falou assim, rapaz, nem que eu não fosse comprar, agora que eu vou comprar. Né? Aí eu falei, olha, ela está acostumada com água. Então ela já pegou uma vasilhinha de plástico, colocou água, colocou para mim, e o menino estava morrendo de sede, aí bebeu aquela água. Ela falou, não, eu sempre deixo um pouquinho aqui, e se toma água de coco, eu já dou água de coco também. Eu já pedi uma água de coco também, né? O atendimento, eu falei para a Mirelle, não depende do local, se o local é chique. Às vezes é um local muito chique, muito elegante, e as pessoas não estão preparadas para receber as outras, ou para atender as outras. E às vezes é ali na rua, mas a pessoa tem esse entendimento de fazer com excelência, né? Tem esse compromisso de atender o cliente da melhor forma possível. Eu tenho certeza, se eu voltar lá, eu já vou lá, por causa desse atendimento. Então a gente precisa também ter isso na igreja, de receber bem as pessoas, de atender bem as pessoas, né? De fazer um rodízio, um vai lá, conversa, daqui a pouco vem o outro, né? E aí a pessoa fala, rapaz, essa igreja aqui é uma igreja boa, hein? Vou voltar de novo aqui. Né? Às vezes não gosta nem tanto do pastor, nem da pregação, mas o seu jeito de você ir lá e derramar um café, a pessoa volta. Não é não, Cris? Então, é isso aí. Apagou aqui, você pode botar aí, o terceiro. Faça uma opção pelo amor em suas relações na igreja e na vida. Seja um Barnabé. Amém? As nossas relações, seja na igreja ou em qualquer outro local na nossa vida, que essas relações sejam relações de amor. De amor. Assim como o Barnabé. Barnabé se preocupou com Saulo. Barnabé se preocupou com as pessoas, em investir nas pessoas, em acolher, em capacitar, em instruir, em ensinar. Barnabé foi comprometido com a missão, né, com o propósito, com a missão, com as pessoas e com princípios. De não deixar João Marcos ali abandonado, mas pegar João Marcos, que teve um desentendimento, né, com Paulo. Mas, gente, olha, deixa eu te falar. Paulo se arrependeu, tá? Paulo se arrependeu. Depois o apóstolo Paulo falou, olha, me traga João Marcos, me traga João Marcos. Ele vai ser útil para mim na obra. O Paulão, ele entendeu que errou. Ele entendeu que errou. Ele se arrependeu e trouxe João Marcos de volta. Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus, e que a gente possa, né, ter esse compromisso com a obra de Deus, com a missão de Deus, a igreja de Deus, compromisso com as pessoas e compromisso com princípios da palavra do Senhor. Vamos orar?